dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer algumas atividades de fixação referentes ao conteúdo visto ontem, né? Nós começamos a ver lá o clima e o que influencia o clima de uma região, e agora vamos para as atividades da página 42. Então, o exercício número 1 está dizendo que a atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela superfície terrestre. Nós vimos ontem, né, que na verdade não é o calor que vem direto do Sol que faz aquecer, porque se fosse assim, os picos das montanhas tinham que ser mais quentes do que a parte de baixo, né? E lá é mais frio quanto mais alto. Por quê? Porque é o calor que reflete do solo que faz aquecer. Então ele esquenta de baixo para cima, né? Por isso que altitudes maiores têm temperaturas mais baixas, porque daí o calor refletido chega em menor quantidade lá em cima, tá? Então, ali, né, diz no exercício que é porque a radiação do Sol aquece o solo e daí o solo que vai acabar aquecendo o ar. Mas sabendo disso, então, por que uma pessoa que está na praia, ela queima a parte do corpo que está virada para o Sol e não a parte do corpo que está virada para a areia? Por que ela não se queima com o calor que vem de baixo e sim com o calor que vem de cima? Tá? Pensando nisso, né? Então, aqui, gente, nós temos que analisar que são situações diferentes, tá? O tipo de calor que aquece o ambiente é o calor refletido pelo solo. Mas o tipo de calor que queima a pele de uma pessoa são os raios ultravioleta. Os raios ultravioleta são os raios que vêm diretamente do Sol, tá? Então são fontes diferentes, né? Fontes diferentes não porque os dois vêm do Sol, mas são exemplos diferentes, tá? Então o calor que aquece o ambiente é o calor refletido pelo solo, o infravermelho, tá? E já os raios ultravioleta que vêm diretamente do Sol são os raios que queimam a pele. Então a gente vai responder aqui, tá? Na número 1, vocês vão responder lá na apostila de vocês. Porque a pele queima com os raios ultravioleta. E esses raios são parte da radiação direta do Sol, tá? Então é diferente do calor que aquece o ambiente. Agora aqui no exercício 2 nós temos 3 cidades, ó. Urupema em Santa Catarina, Salvador na Bahia e Três Lagos no Mato Grosso do Sul. Eles apresentam a temperatura mínima num dia de verão igual, respectivamente 10 graus, 20 graus e 25 graus, tá? Então, ó, Urupema tem 10 graus no verão, Salvador 20 graus e Três Lagoas 25 graus. Que fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades, mesmo sabendo que elas estão todas no mesmo hemisfério, né? A gente sabe que elas estão no mesmo hemisfério sul, né? O Brasil aqui, só lá a pontinha lá de cima do Brasil que passa a linha do Equador, passa, mas o resto do Brasil, a maioria do nosso território está abaixo da linha do Equador, né? Então, por que a gente tem temperaturas tão diferentes, será? Né? Quais fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades? Então, nós temos lá os fatores que nós estudamos, né, gente? Latitude, né? As 3 estão no Brasil, mas elas estão distantes uma da outra, né? Salvador, Bahia está mais lá para cima, Mato Grosso do Sul está mais ali no meio, Urupema em Santa Catarina está bem mais para o sul, né? Bem mais para baixo. Bem o sul do Brasil, ele já está ali quase na zona temperada, tá? Entrando já quase abaixo do Trópico de Capricórnio. Então já são temperaturas bem mais baixas do sul comparando com o norte do Brasil, né? Então a latitude das cidades interfere, a altitude das cidades também interfere, tá? O relevo, o que mais que nós vimos lá? A vegetação e a maritimidade também, porque aqui Bahia, Salvador, Bahia fica no litoral, né? Já Urupema em Santa Catarina não fica, Três Lagoas no Mato Grosso do Sul também não fica no litoral. Então, esses são alguns dos fatores que podem causar diferença de temperatura, tá? No exercício 2. Agora, no número 3, está falando da existência de montanhas com picos de neve, mesmo em zonas tropicais. Por que pode ser explicado? A gente está numa zona tropical, mas lá no alto da montanha a gente tem neve. Como que pode acontecer isso? Então, nós vimos lá, gente, que ó, acabamos de falar aqui no exercício 1, né, que o que aquece o ambiente é o calor refletido pelo solo. Então, aqui, ó, nos picos das montanhas,
o calor refletido pelo solo demora para chegar lá em cima, né? Chega em pequena quantidade por causa da elevada altitude, tá? Então, por isso que lá em cima é frio, mesmo sendo uma região tropical. Agora vamos lá para o nosso número 4. O que são ilhas de calor? Lá na apostila a gente falou ontem que a vegetação influencia bastante no clima, né? Então, lugares que têm bastante vegetação, bastante árvores, florestas, são lugares que têm uma temperatura mais amena, porque as árvores absorvem o calor do sol também, tem mais sombra, é mais fresco, né? Mas já ao contrário, lugares que têm pouca vegetação, como os grandes centros e as grandes cidades, elas têm pouca vegetação e por isso tem muito concreto, muito material que absorve calor, tá? E isso acaba formando as ilhas de calor, que é uma elevação da temperatura da área urbana, né, em comparação com o seu entorno, como a área rural, por exemplo, por causa que falta cobertura vegetal nas cidades. E daí isso impossibilita o processo de evaporação, evapotranspiração, né, que acaba amenizando as temperaturas. Tá? Então aqui vamos lá responder o que são as ilhas, o que são e o que causam as ilhas de calor. Tá? Então, são um fenômeno típico das grandes cidades, né? Vocês podem responder com as palavras de vocês também, se vocês quiserem, tá, gente? Fenômeno típico das grandes cidades e se caracterizam pela elevação da temperatura da área urbana em comparação com a área rural. Né? Então, isso é a ilha de calor. A cidade fica mais quente que a área rural. Aí, o que ela causa? Né? E o que causa? Né? O que faz surgir as ilhas de calor? Então, as causas são falta de cobertura vegetal nas cidades, né? Porque daí isso dificulta ou impossibilita o processo de evaporação que ameniza as temperaturas. Tá? Então, as ilhas de calor são regiões que têm elevação da temperatura, tá? Devido à falta de cobertura vegetal. Então, aqui finalizamos o exercício número 4. Agora vamos lá para o nosso número 5. Como eu falei, se quiserem responder com as palavras de vocês, pode também, tá, gente? O número 5 aqui, gente, nós precisamos agora falar a respeito do clima da nossa cidade, tá? Então, nós estudamos que muitos fatores interferem no clima. E qual será que é o clima da nossa região e o clima da nossa cidade de Prudentópolis? Quais são os fatores climáticos da nossa cidade, tá? Então, gente, a latitude de Prudentópolis, nós estamos no hemisfério sul, né? Estamos bem abaixo da linha do Equador. Prudentópolis está no Paraná, ele já está mais perto ali do Trópico de Capricórnio do que da linha do Equador, né? Então, nós estamos bem mais abaixo. Então, a nossa latitude é de 25 graus, 12 minutos e 47 segundos, tá? Ao sul, né? A altitude da nossa cidade é de aproximadamente 840 metros, tá? Então é bem alto, né? Isso também influencia para ter temperaturas mais baixas. O relevo de Prudentópolis é um relevo acidentado, com presença de muitas serras e morros, tá, gente? A gente tem a Serra da Esperança, né? Ali pertinho a gente tem muitas serras e morros. Isso também influencia no clima, lembra? Porque lá bloqueia os ventos, né? Bloqueia os ventos que vêm principalmente lá do mar, né? Não chega aqui porque tem muitas serras e tudo mais, e também é alto. Então, relevo acidentado com diversas serras e morros.
tá? A vegetação, gente, de Prudentópolis. A vegetação é mata nativa preservada, né? Nós temos muita vegetação, é um município que tem uma área rural muito grande, né? Então a gente tem temperaturas bem amenas, porque a gente tem presença de grande vegetação, inclusive na cidade, é uma cidade pequena, né? A gente não tem um grande centro com muitas construções e tudo mais. Então vegetação é de mata nativa preservada, tá? Aí sobre maritimidade e continentalidade, gente. Prudentópolis está bem longe do mar, tá? A gente não é uma cidade litorânea, então a gente não tem influência da maritimidade, tá? Aqui em Prudentópolis. A gente está longe do mar. Então aqui, ó, por estar, longe do mar, Prudentópolis tem influência da continentalidade, não da maritimidade, tá? E por fim, né, o clima da nossa cidade, ele pode ser classificado, gente, como subtropical úmido, tá? A gente tá ainda dentro da área da tropical, tá? Mas como a gente tá bem mais para baixo ali, o nosso clima é subtropical úmido, tá? Nós temos verões frescos, tá? Apesar de ter dias quentes, os nossos verões em média são frescos, com temperaturas em média de 22 graus Celsius, tá? Então, verões frescos, invernos frios, tá? Com ocorrência de geadas até, isso é bem comum, tá? Temperatura é sempre abaixo de 18 graus no inverno, sempre, normalmente no nosso inverno até bem menos que 18, né? A nossa cidade é bem fria, então clima subtropical úmido, verões frescos, inverno com ocorrência de geadas, e a nossa cidade não apresenta estação seca, tá? Então a gente tem chuvas frequentes, não temos estações de seca, igual acontece lá no Nordeste, por exemplo, tá? Então aqui algumas características do nosso município, tá? Para vocês responderem lá no exercício 5. Aí vocês podem responder no caderno, né, gente, porque não tem espaço lá na apostila, ou cola um post-it lá na apostila, como vocês acharem melhor. Então essas foram as nossas atividades de hoje, tá? Se vocês tiverem dúvidas, gente, em alguma aqui não sei o que aconteceu aqui, que apagou minha resposta da número 2, mas acho que vocês pegaram a resposta na hora que eu respondi lá, né? Os fatores aqui que influenciam são latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade e continentalidade também, tá? Se tiverem dúvidas nas atividades, mandem as perguntas de vocês lá, tá bom, pessoal? Que eu tô aqui para ajudar. E não esqueçam de mandar foto da atividade para validar a presença. Pode mandar no meu particular, não precisa mandar no grupo da turma, tá bom? Beijo e boa aula para vocês.